queria te convidar nessa noite para o texto de 1 de Pedro, capítulo 1. Nós iremos meditar do verso 3 e o verso 4. Se porventura você estivesse perguntando, pastor, e a série da carta do Apocalipse, das cartas do Apocalipse? Eu queria pedir licença para você, para que hoje, provavelmente nos próximos 2 domingos, eu colocasse as cartas do Apocalipse de lado e pudesse conversar com vocês, expor a palavra de Deus para vocês em textos que possam comunicar a nós dentro dessa terrível realidade que nós estamos vivendo. Quando nós planejamos a nossa agenda de pregação do ano, nós, com esperança no coração, ainda em dezembro do ano passado, pensávamos que nesse momento estaríamos, se não livres, quase livres desse contexto de sofrimento. Então, pensando que já estaríamos às vésperas da inauguração do nosso novo templo, pensamos então em mensagens que fosse relevante ou que marcasse essa inauguração, por isso falamos da igreja. No entanto, nós percebemos que há necessidade de falarmos um pouco sobre o sofrimento que nós estamos passando. E eu queria hoje, e nos próximos 2 domingos, poder falar um pouquinho sobre isso. Hoje eu queria fazer alusão à ressurreição de Cristo, porque celebramos hoje esse evento maravilhoso. Por isso, então, eu não quero ir para os evangelhos, mas eu queria pensar um pouquinho sobre o que o apóstolo Pedro falou a respeito da ressurreição de Jesus. E para isso eu quero te convidar para o texto de 1 de Pedro, capítulo 1, do verso 3 e o verso 4, tá bom? Eu leio da seguinte forma: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Senhor, abençoe-nos nesse momento. Nós confessamos que queríamos estar juntos. Eu queria muito nesse momento poder pregar olhando para os meus irmãos. Eu queria muito poder, ao final desse momento, abraçá-los, cumprimentá-los. Mas aprove o Senhor não nos permitir isso. Nós confiamos na graça do Senhor. Nós confiamos que o Senhor continua no controle. O problema é que muitas vezes o nosso coração duvida disso. Portanto, nós pedimos ao Senhor que nessa noite o Senhor possa falar ao nosso coração de forma muito singular. Me ajude a comunicar o Evangelho para os meus irmãos e amigos que estão do outro lado dessa câmera. Me ajude, ó Deus, a falar aquilo que o Senhor quer aos meus irmãos. Me ajude ao expor o texto da palavra do Senhor. Essa é a minha oração. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém, gente. O Eugênio de Andrade foi um poeta português do século XX, meados do século XX. E essa semana eu estava lendo algumas poesias e me deparei com a poesia dele, que eu achei muito interessante e que tem alguma coisa a ver com aquilo que nós vamos falar hoje. Ele diz assim, um poema sobre as palavras. Abro aspas. Diz Eugênio: As palavras são como um cristal, as palavras. Algumas um punhal, um incêndio
outras orvalho apenas. Eu fiquei pensando nas palavras desse poeta e fiquei pensando que nós estamos cercados de vozes. Nós vivemos num emaranhado de palavras. Aonde nós vamos, aquilo que assistimos, nos colocam expostos às palavras que podem se tornar incêndio para a nossa alma, ou palavras que podem se tornar orvalho para o nosso coração. E sabe, atualmente as palavras que mais ouvimos, aonde vamos, naquilo que assistimos, talvez seja Covid, vacina, desemprego, fome, morte, UTI, intubação e etc. As repetições dessas palavras revelam o momento caótico que nós estamos vivendo. E mais, revelam também a falta de esperança de um povo vulnerável. E é diante desse emaranhado de palavras, é diante desse cenário caótico que eu fico me perguntando quais deverão ser as nossas palavras frente a esse caos. O que devemos falar? Como devemos expressar? Diante de um cenário que só fala de pandemia, morte, desemprego, fome, quais são as nossas palavras? Então eu me lembro de Pedro, apóstolo, que talvez estivesse passando pelo mesmo problema que nós estamos passando. Ele está vivendo diante de uma situação também de calamidade, quando ele vai escrever essa primeira carta. E o contexto de Pedro aqui era um contexto parecido com o nosso, não muito diferente. Sabe por quê? Porque ele está escrevendo aqui para um povo sem esperança. O Pedro, nessa carta, ele está escrevendo para um povo que estava sofrendo. Eles saíram da casa deles, foram expulsos da sua cidade, da sua terra, e obrigados a ir para uma outra terra, sem esperança no que se refere ao futuro. Pedro, toda vez que eu falar Paulo é Pedro. Pedro, então, ele está escrevendo aqui para pais de família, que foram obrigados a deixarem os seus empregos, a sua fonte de renda, pegar a sua família e caminhar para um cenário, para uma cidade, para uma cultura totalmente diferente. E talvez esses pais de família estivessem pensando e tendo as mesmas indagações que os pais de família têm hoje. O que vai ser amanhã? Como que eu vou pegar a minha família e vou sair da minha terra e vou para um outro lugar, que eu não sei o que vai acontecer? E mais, eles estão saindo da sua terra como culpados, porque o Nero, o imperador, colocou sobre eles a culpa de terem incendiado parte da cidade de Roma. Então ele sai sem nada, sai com culpa. Então isso mexe com o coração, com a alma, com a mente daquele povo. Imagina comigo, uma mãe de família que pega os seus filhos, abandona o conforto da sua casa e começa a caminhar para uma terra distante. Talvez crianças no colo, crianças pequenas caminhando com ela, e ela pensa consigo mesma, o que vai acontecer? Qual será a próxima tragédia? Sabe, gente, eu fico pensando no apóstolo Pedro diante de tudo isso. Eu fico vendo Pedro assim, percebendo essa realidade, e talvez falando com a sua própria alma, né? Como diz o salmista, o que eu vou falar para esse povo? O que eu vou escrever para esse povo? O que eu vou dizer para esse povo? Quais são as palavras que vão sair do meu coração, da minha boca, da minha pena, para que possa levar esperança para esse povo abatido, ansioso, inseguro, diante das suas dificuldades? Quais são as palavras que deverão sair da nossa boca para um povo que está na fila por um leito de UTI e não vê perspectiva de ser atendido?
Eu fico pensando, a partir do contexto de Pedro, quais palavras deveriam sair da minha boca para aqueles familiares que esperam ansiosamente o boletim de um familiar, de um querido que está entubado na UTI. Quais deveriam ser as minhas palavras? Quais deveriam ser minhas palavras para uma mãe que teve o seu filho enterrado? Não estou dizendo que enterrou seu filho, mas que teve o seu filho enterrado, sem ao menos ter tido a oportunidade de vê-lo pela última vez. Quais são as minhas palavras? Palavra de incêndio, como diz o poeta, ou palavra de orvalho, como diz o poeta? Sabe, gente, em momentos como este que nós estamos vivendo, eu confesso que as palavras nos faltam. Sabe? Quando as palavras nos faltam, precisamos recorrer às palavras que já foram ditas. As palavras de esperança que foram ditas por Jesus Cristo, que foram escritas pelas penas dos nossos apóstolos. E eu queria te convidar para isso nessa noite. Eu queria te convidar para pensar um pouquinho sobre isso. Como devemos pensar, como devemos agir, o que devemos falar diante do caos. Então olho para esse texto de Pedro e percebo aqui duas verdades que podem encher o nosso coração de esperança nesse deserto, que pode encher o nosso coração de júbilo em meio às lágrimas. Quando não temos palavras, quando nos faltam palavras, precisamos reverberar as palavras da cruz. Eu queria fazer isso com você nessa noite. A primeira coisa que esse texto me ensina, e eu creio poder te ensinar, é o seguinte: que diante do caos, nós podemos chamar Deus de Pai. Diante do caos, nós podemos chamar Deus de Pai. Se não, perceba aquilo que Pedro fala aqui já no início da sua carta: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba com mais detalhe o que Pedro está dizendo aqui. Pedro está dizendo aqui que, por causa de Jesus Cristo, e lembre-se que ele está escrevendo para um povo sem esperança. Ele está dizendo assim: por causa de Jesus, todos aqueles que foram salvos podem agora chamar Deus de Pai. E, portanto, agora, todos os que foram salvos, todos os eleitos de Deus, agora têm uma referência paterna, seja em qual ocasião for. Nós somos seres tel-referentes. O que quer dizer isso? Nós temos agora um Deus que é referência para nós. Nós temos um Pai que é referência para que nós possamos viver o caos. Nós não vivemos sem referência. Nós temos um Pai como referência. E pense comigo o seguinte, gente. Novamente, o Pedro está escrevendo para um povo tão desiludido como o nosso povo hoje. Enfrentando problemas políticos. Nero botou o povo para correr. Problema político. O imperador, havia um problema dos cristãos com o imperador, é um problema político. Mas há também um problema de miséria. Porque o povo sai, e agora o texto fala que eles são forasteiros. Eles saem da sua cultura, e ninguém que tenha saído da sua cultura para saber o que é isso. Eles saem, eles largam tudo. E agora eles estão peregrinando em terras distantes, em terras desconhecidas. E talvez todo esse conceito, todo esse contexto, pode ter gerado alguns questionamentos e indagações no coração do povo de Deus, tais como:
Nós não temos mais uma família. Porque o povo de Israel foi disperso. Nós não temos mais um seio familiar. Talvez o que esse povo está passando agora não é um problema tão somente de fome, de escassez, mas um problema de questionamento. Talvez esse seja o pior. Um problema de pensar que nós não temos mais um pai como referência. Talvez isso tenha sido problemas latentes no meio da aflição daquele povo. Portanto, Pedro aqui, ele vai se virar ao povo. E ele vai se lembrar, ele vai lembrar aquele povo de que Jesus Cristo garantiu a eles o lugar na família da aliança. Pedro, talvez diante daquele contexto tão caótico e pensando, o que poderia eu dizer a esse povo? O Pedro se lembra da teologia da adoção. O Pedro se lembra de que aquele povo sofrido precisava se lembrar de quem eram. O Pedro percebe que aquele povo precisava de esperança e em nenhum lugar do mundo eles alcançariam a esperança, somente se lembrando do seu Salvador. É por isso que Pedro, então, agora vai virar aquele povo, vai direcionar a sua pena, dizendo àquele povo sem esperança que eles têm um pai. Que o pai olhou para eles, olhou para a miséria deles e resolveu adotá-los como filho. Essas são as palavras que saem da boca do apóstolo. Eu fico pensando aqui, gente, no seguinte. Nós podemos chamar Deus de Pai, seja em qual circunstância for. Porque o plano da redenção foi concluído pelo Filho. Por isso você pode chamar Deus de Pai. Presta atenção aqui. Para que nós pudéssemos gozar dos benefícios da filiação. Para que pudéssemos gozar do fato de ser filho de Deus. Alguém teria que cancelar nossa dívida diante do Pai. A justificação. E Jesus, então, pagou a nossa dívida. Portanto, agora, o Pai nos enxerga como pessoas justas e prontamente habilitadas a serem adotadas, e Ele o faz. É como se Deus olhasse para a nossa miséria, olhasse para nosso estado de perdição e tivesse dito, alguém precisa libertar esse povo da escravidão do pecado, alguém precisa pagar a dívida desse povo, para que, consequentemente, esse povo seja adotado. E Jesus se colocou entre nós. E Jesus colocou-se entre o Pai e a criação. E Jesus Cristo disse, eu estou aqui. Eu vou pagar a dívida desse povo. Eu vou cancelar a dívida desse povo para que agora esse povo passe a ser justo. E passando a ser justos, estão habilitados a serem adotados pelo Pai. E foi isso que Jesus fez. Jesus nos habilitou a ser adotados. E sabe a graça disso tudo? A graça disso tudo reside no fato de que, por sermos adotados, agora estamos habilitados a clamar, Abba Pai. Por sermos justificados pelo Filho, podemos nos dirigir ao Pai dizendo, Paizinho querido,
Paizinho querido, isso seria impossível se Jesus não pagasse o nosso débito. Jamais poderíamos chamar Deus de Pai se Jesus Cristo não tivesse se encarnado, se humilhado e ressuscitado. O plano completo da redenção nos habilita agora a chamar Deus de Pai. Seja em qual circunstância for, nós somos protegidos, nós somos providos e nós somos guardados até o dia da redenção. Porque Jesus ter cancelado a nossa dívida, em qualquer lugar que você esteja, seja no leito da enfermidade, seja na caverna da culpa, seja no desespero e falta de esperança porque o seu parente está entre a vida e a morte, seja em qualquer circunstância, você pode clamar, Abba Pai, por causa de Jesus. Sabe, gente, diante desse fato aqui, uma coisa me vem à mente. Nós não precisamos nos preocupar se o nosso mundo está ou não sob controle. Deus governa. Isso é inquestionável, Deus governa. Sabe o problema? Penso que o problema seja que nós temos que aprender a confiar em nosso Pai. Mesmo quando o governo do nosso Pai não parece tão evidente para nós. O problema não é o governo do Pai. Ele está com as rédeas da história em suas mãos. O problema somos nós. O problema é que nós duvidamos desse fato. Quando eu penso nisso, eu fico pensando, eu já tenho, acho que, esse exemplo antes. Mas é o único exemplo que me vem à mente. Uma criança que está aprendendo a nadar. Deixa eu usar o exemplo da minha filha, porque é a única referência que eu tenho a respeito desse exemplo. Dias atrás eu fui lá no rancho do Wilton, presbítero Wilton, a gente foi brincar e nadar um pouco. E a Rafa foi comigo. E aí a Rafa tá na aula de natação e ela colocou na cabeça que ela sabe nadar, com 4 anos. E a gente foi para lá e aí eu fui fazer um teste. Né? A gente foi para a piscina, uma piscina um pouco grande. E aí eu fiquei na outra borda, no outro extremo da piscina, ela ficou nesse extremo aqui. Eu digo assim, Rafa, pula e vem nadando. Aí ela falou assim, papai, eu acho que eu ainda não sei nadar. Fala, mãe, você falou que sabe nadar, você está na aula de natação. Ela diz assim, eu acho que ainda não estou sabendo nadar direito. Eu falei, então tá bom. Eu fui para metade da piscina. Eu digo, vem agora. Vem que o papai não vai deixar você afundar. E ela diz assim, papai, o senhor pode chegar um pouquinho mais para frente? Mas por quê? Porque eu estou com medo. E eu acho que você não vai conseguir me segurar se eu for até aí. Talvez essa ilustração tão simplista reflete o nosso comportamento diante do Pai. É o Pai dizendo assim, eu estou no governo. Eu estou segurando todas as coisas. E nós dizemos assim, será? Será que o Senhor não vai deixar eu afogar? Será que o Senhor não vai me deixar desamparado? Será? O problema não está no governo. O problema está na nossa fé. Lembre-se, querido, em qualquer circunstância, você pode chamar Deus de Pai. A segunda coisa que esse texto me ensina, então, está ligado ao que esse texto acabou de nos ensinar. A segunda coisa que esse texto nos ensina é que Deus expressa
de forma muito prática o seu amor de pai. Então não é aquele negócio assim, eu te amo, de forma muito vazia. Não. Deus não nos amou de forma apenas verbal, mas expressamente ao seu povo. Deus não apenas disse que nos amava, mas Deus expressou de forma muito prática esse amor por nós. Então nós podemos perceber essas manifestações de amor de Deus pelos seus filhos no texto que Pedro está dizendo aqui. Se não, perceba comigo, verso 3 e o verso 4, a parte B do verso 3, já caminhando para o verso 4, diz Pedro: nos regenerou quem? Deus. Bendito seja o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus. Ele fez o quê? Nos regenerou para uma viva esperança. Perceba o verso 4. Para uma herança incorruptível. Perceba a estrutura gramatical do texto de Pedro. Ele diz assim, a oração principal: bendito seja Deus. E agora ele subordina algumas coisas a essa oração principal. Esse Deus, ele nos regenerou. Esse Deus que eu estou dizendo que é digno de ações de graças, esse Deus nos deu uma herança incorruptível. Que maravilha! Mas para que a gente entenda um pouco melhor esse conceito bíblico de herança, eu quero me deter um pouco mais em herança. Para que a gente entenda um pouco mais esse conceito de herança, a gente precisa voltar rapidamente ao Antigo Testamento. Perceba que no Antigo Testamento, os israelitas conheciam o significado pleno da palavra herança. Isso porque quando eles viajaram pelo deserto do Sinai, eles estavam se lembrando que Abraão, o pai da fé, havia recebido uma promessa de herança. E essa promessa de herança era a terra de Canaã. E eles tinham muito bem compreendido que na terra de Canaã, a herança que Deus havia prometido, todo israelita teria então a sua propriedade. Todo israelita sentaria à sombra da sua própria figueira. Todo israelita colocaria a rede e comeria os frutos da videira. Mas havia um problema, e era muito bem estabelecido a mente dos israelitas. Eles sabiam que essa herança custaria muito. Eles sabiam que essa herança não estaria segura. Eles sabiam que essa herança não era algo muito garantido, porque corria alguns riscos até alcançá-la. Então, saqueadores podiam colocar um fim a essa ideia de herança quando eles estavam no deserto. Mas quando a gente vem para o Novo Testamento, tudo muda. Porque o Novo Testamento, pelo contrário, a palavra herança tem uma conotação diferente. A palavra herança tem uma conotação de salvação, de eternidade com o Senhor para todo sempre. Esse é o conceito que os leitores de agora Pedro têm. Eles não estão pensando em Canaã, mas eles estão pensando agora na eternidade com o Senhor. Porque a herança prometida aos israelitas no Antigo Testamento apontava para uma herança muito maior. A herança eterna. É isso que Pedro está dizendo. Olha, perceba vocês, israelitas, porque ele está escrevendo aquelas pessoas sofridas e que eles tinham o conhecimento da história de Israel do passado. É como se Pedro estivesse dizendo, está vendo? Aquela herança que foi comunicada ao povo da antiga aliança, ao povo de Israel. Aquela herança estava apontando para uma herança maior, a herança que há de vir na eternidade com Cristo. Lembrem-se disso. Lembre-se de que vale a pena sofrer nesse mundo por causa de Cristo, porque o que está esperando o povo de Deus é uma herança em que nada pode corromper. Então, o que Pedro poderia falar para aquele povo? Lembre-se da herança.
lembrem-se de que algo muito valioso nos espera. E ele então escreve dizendo, sabe, gente, essa herança não se deteriora. Essa herança que nos espera não está sujeita à morte. Essa herança que nos espera não está sujeita à destruição. E nenhum malfeitor poderá tirar essa herança dos filhos de Deus. O que eu devo falar? Quais são as palavras que devem ser ecoadas nesse mundo de caos? Há uma herança. Há uma herança que o Covid não poderá matar. Há uma herança que a morte não apagará. E essa é a herança, é a eternidade com Jesus. O texto termina. E eu queria terminar. Eu queria terminar com as palavras do próprio Pedro. Podemos chamar Deus de Pai, porque fomos adotados. Podemos perceber o amor desse Pai por nós, porque Ele nos legou uma herança. Agora a pergunta que deve saltar aos nossos olhos deve ser: como é que Deus garantiu essa herança para nós? Como é que Deus virou a seus filhos e disse: há uma herança para vocês? Como Ele poderia garantir isso a nós? Pedro responde para nós. Ele diz: mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Sabe, gente, se Jesus não tivesse ressuscitado, a esperança na vida eterna não faria nenhum sentido para nós. Ao ressuscitar dentre os mortos, Jesus Cristo nos deu a segurança de que nós também ressuscitaremos com Ele. Ao ressuscitar dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, nos assegurou que a morte não terá poder sobre nós, porque um dia ressuscitaremos para a vida eterna com Ele. Quais palavras devem ser ecoadas no caos? Palavras de segurança. Palavras de segurança. A ressurreição não foi um acidente. Porque a ressurreição já estava escrita nos planos da redenção. Talvez tenhamos a tendência de pensar que Deus errou. Deus errou no planejar. E agora Ele precisa reparar o seu erro. E a forma de reparar o seu erro é colocando Jesus na história para redimir o erro que tinha feito. Não. Não é assim. O episódio da ressurreição foi apenas o episódio final de uma história única. O Filho se encarnou, porque estava no propósito de Deus. O Filho foi humilhado, porque estava no propósito de Deus, dele morrer crucificado. E o Filho agora ressuscitou, porque estava no propósito eterno do Pai. Então, todos esses eventos fazem parte do mesmo filme, o filme da nossa redenção. E aquele que dirige essa história já sabe qual será o próximo capítulo. Descanse nele. Descanse nele. Ele sabe qual será o próximo capítulo da sua história.
E a escrita desse capítulo não depende de você. Porque o autor desse livro não é você. Porque o autor da sua própria história não é você. É o Senhor. Portanto, é essa mensagem, são essas palavras que devem ser ecoadas das nossas bocas nesse momento de caos, segurança. Esperança. Porque a ressurreição destila graça. Por intermédio da ressurreição de Cristo dentre os mortos, Deus nos deu vida, estando nós sem esperança. Sem a ressurreição de Cristo, nossa salvação não seria possível. E a nossa esperança seria sem sentido. Então, querido irmão, querido amigo que está me ouvindo, eu queria dizer para você, por fim, que ao ressuscitar dentre os mortos, Jesus Cristo nos deu a segurança de que um dia, todos nós, filhos eleitos, ressuscitaremos com Ele, para eternamente desfrutarmos da nossa herança. São essas palavras que devem ser reverberadas diante do nosso caos. Vamos orar? Obrigado pelas palavras escritas por Pedro. Obrigado, Senhor, porque quando nos faltam as palavras de vida eterna, nunca será ou estará distante de nós. As falhas em nossas palavras revelam a nossa limitação. Mas as palavras de vida eterna revelam graça. E que nesse tempo tão difícil, as palavras de vida eterna possam ser ecoadas. E todas as vezes que ouvirmos as palavras de caos, possamos ouvi-las a partir de uma palavra maior. Deus está no controle. Deus está no controle da nossa história. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça para viver essa semana debaixo da dependência do Senhor. Que o Senhor possa abençoar os meus irmãos, amigos que estão me ouvindo nessa noite. E que o Senhor nos faça caminhar essa semana com a firmeza da fé naquilo que Jesus Cristo fez por nós. Nós oramos e colocamos diante do Senhor os queridos irmãos e amigos no nome de Jesus. Amém. Queria terminar dizendo que na terça-feira, 7h30 da noite, nós temos um encontro virtual lá no Zoom. Então, se você faz parte aí da linha de transmissão da nossa igreja, eu estou compartilhando com os irmãos que ali estão na sala trechos do Evangelho de João e como esses trechos do Evangelho de João se aplicam a nós nos nossos dias. Depois teremos um período de oração. Se você quiser se juntar a nós, por favor, terça-feira, o link será colocado nas redes sociais da nossa igreja e também para aqueles que estão na linha de transmissão da nossa igreja. Deus abençoe, tenham todos uma boa semana.